Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. O que há de se destacar nessa semana, professor? Bom dia, Quinto, bom dia a todos. O fato mais importante desta semana foi uma carta que 38 líderes de grandes empresas brasileiras, estrangeiras também, endereçaram ao vice-presidente Mourão e depois entregaram também à presidência do STF, da Câmara e do Senado, para pedir providências sérias a respeito do desmatamento. Eles, evidentemente, estão muito conscientes dos prejuízos que o desmatamento está causando para o Brasil no mundo inteiro, especialmente na questão do comércio exterior, mas também um grave problema de imagem, né? O Brasil como um dos maiores vilões do mundo. E isso, acho que deve ter poucos precedentes, uma iniciativa como essa. É impossível, evidentemente, mencionar aqui os 38 que assinaram, mas, por exemplo, a Alcoa, Ambev, Cargill, Cosan, Eletrobras, Itaú, Klabin, só para pegar no início da lista algumas das empresas que tomaram essa iniciativa. Tudo indica que quem costurou essa iniciativa foi a Marina Grossi, que é presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, o CBEDS, como se diz, né? Não é tão conhecido, mas mereceria ser conhecido mais esse conselho pelos ouvintes. Estamos, enfim, progredindo nessa relação sociedade e natureza? Acho que é importante frisar que a nossa relação com a natureza, a relação das nossas sociedades com a natureza, sofre de uma inércia de praticamente 10 mil anos numa direção em que agora é preciso alterar. Quer dizer, basicamente, desde meados do século XIX para cá, os prejuízos que as ações e as atividades humanas têm causado para a biosfera são, vamos dizer, uma coisa muito nova, porque são coisas, eu estou falando de coisas de um século, coisa assim, comparável a uns 10 mil anos, pelo menos, de inércia de uma outra maneira de enxergar a natureza. Isso causou, pela primeira vez, algum impacto institucional em termos globais há 50 anos, praticamente, porque foi a primeira grande conferência sobre o assunto foi em 1972, em Estocolmo. Então você veja, um pouco antes dessa conferência para ela ter acontecido, significa que houve uma certa mobilização do que poderia se chamar a opinião pública mundial, vamos dizer assim, há algum tempo antes. Então praticamente são 50 anos, né? Mas 50 anos comparados a, como eu disse, milênios. E nesses 50 anos a gente observa uma evolução globalmente positiva, mas muito lenta, né? Por exemplo, foi só em 87 que surgiu um primeiro documento claro em relação à questão, que é o nosso futuro comum, né? E depois a Rio 92, etc. Então, você vê, só agora que é possível dar exemplos como esse que eu acabei de dar, de grandes empresas tomando uma atitude louvável, como foi essa carta endereçada ao vice-presidente Mourão. Certamente voltaremos ao assunto em alguma outra coluna. Muito obrigado e até a semana. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentáculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora Raquel Ronick, está em processo de votação na Câmara Municipal de São Paulo
um projeto de lei referente à ativação econômica, que foi aí abalada pelos efeitos da pandemia. O que falar desse projeto? Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. De fato, é muito importante que a cidade de São Paulo, sua Câmara Municipal, sua Prefeitura, discutam um plano de ativação econômica, já que a cidade, já combalida pela crise econômica, acabou, evidentemente, sofrendo muito com o desemprego e outras consequências na renda da população, da paralisação de muitas atividades. Então, isso é bastante necessário. Mas há um aspecto, Sandra, que nos preocupa muito nesse projeto de lei. É um artigo que trata de medidas de reativação para a indústria da construção civil, que são basicamente mudanças na lei de zoneamento e na lei do plano diretor de São Paulo. Isso preocupa bastante porque essas mudanças elas vão no coração da estratégia do plano diretor da cidade. Ao permitir, por exemplo, que nos eixos, que são os grandes eixos de mobilidade e transporte, se possam fazer apartamentos muito maiores e com muito mais garagens, com a justificativa de que isso vai ativar a indústria da construção civil. Ora, na verdade, isso significa que toda a estratégia de fazer com que mais gente pudesse acessar as áreas no entorno das ofertas de transporte coletivo de massa, como trem, metrô e corredores de ônibus, simplesmente cai por terra. E, além do mais, também isso é bastante importante de ressaltarmos, também propõe um desconto na chamada outorga onerosa do direito de construir, ou seja, aquilo que a construção civil contribui com um fundo que vai investir em áreas da cidade. Coisa bastante importante, ter um fundo público importante num momento de recuperação pós-pandemia, apesar de que ainda estamos dentro dela, Sandra. Professora, na verdade, essas medidas estão justificadas com o objetivo de ativar o setor da construção civil, gerando aí mais empregos, né? Pois é, Sandra, mas não me parece que simplesmente já transformando numa zona especial que possa aumentar muito o coeficiente e construir muito mais, sem ter o metrô, que é outra das propostas que está presente aqui nesse artigo, e que fazer apartamentos muito maiores e mais garagens vai gerar mais empregos na cidade. Além do mais, essas são discussões que passaram por um processo intenso, público, de discussão na cidade. Me parece muito, muito estranho que simplesmente nesse momento se resolva mudar isso completamente sem ter passado por esse processo tão amplo. Então, acredito que esse artigo deva ser vetado. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Poder e Contrapoder, por André Singer. Professor André Singer, a imprensa vem dando muito destaque para o fato do presidente Jair Bolsonaro ter contraído o coronavírus. Esse fato tem alguma conotação política? Olha, em si não tem uma conotação política o fato do presidente ter contraído a doença, a Covid-19. Qualquer um de nós está sujeito a isso. Mas é impossível deixar de registrar que ele tratou todo esse processo de pandemia com descaso, fazendo pouco da doença, não tomando os cuidados necessários de distanciamento social, de proteção para não ser contaminado e também, evidentemente, para não contaminar outras pessoas. Então, não deixa de ser um fato irônico que, ao fim e ao cabo, ele mesmo tenha sido contaminado. O que mostra que esse vírus é, de fato, um vírus perigoso, cujo contágio é muito grande e é possível que ele tenha apenas efeitos leves, como a maioria das pessoas que entram em contato com o vírus tem,
mas outras pessoas estarão sujeitas a consequências muito graves, até mesmo letais, né? Então, eu acho que não tem uma conotação política imediata, evidente, né? Volto a dizer, é um fato natural a qual todos nós estamos sujeitos, mas acabará ficando nos registros deste processo todo, né? Quer dizer, vai acabar tendo alguma importância histórica? No mínimo, eu acho que sim, porque nós estamos caminhando para uma situação no Brasil em que temos uma tragédia nacional. Quer dizer, o modo pelo qual o assunto foi tratado no Brasil já nos ocasionou 65 mil mortes, mais de 65 mil mortes. Já somos o segundo país com maior número de óbitos decorrentes da Covid-19, depois dos Estados Unidos da América, que, por sinal, teve um comportamento semelhante, né? O presidente lá também procurou minimizar e não levou a sério e não, vamos dizer assim, orientou o país no sentido do distanciamento social, das medidas necessárias de proteção. Então, eu acho que, sem dúvida, isto vai acabar recaindo sobre o presidente da República do Brasil, a responsabilidade pelo que está acontecendo. E eu acho que, do ponto de vista histórico, o fato de que, num certo momento, ele próprio tenha sido contaminado vai ficar como um registro notável. Obrigado, professor. Até a semana que vem. Sou eu que agradeço e até a semana que vem. Esse foi o cientista político André Singer, que conversou comigo, Gustavo Xavier. Poder e Contrapoder, por André Singer. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Olá, professor Guilherme Wisnik. Qual o tema da sua coluna de hoje? Márcia, hoje o meu comentário vai a partir de 2 fatos ou imagens recentes que causaram espanto no processo de reabertura das nossas cidades, né? Essa reabertura sem nenhum planejamento. E que o primeiro deles é o shopping center de Botucatu povoado de carros. Isso é o drive-thru dentro do shopping, onde as pessoas, digamos, protegidas, entre aspas, pela máquina, pela lata, que é o carro, entram de carro dentro do shopping para dar um passeiozinho e buscar a compra que já fez anteriormente pela internet. Quer dizer, se o shopping é o edifício que coroa a transformação da cidade em espaço da circulação do carro e do consumo, né? O shopping é o comércio para quem circula de carro. Essa imagem agora como que consuma de uma vez por todas o destino do próprio shopping, transformando o cidadão que frequenta o shopping no próprio carro. Uma imagem distópica, mas bastante real. É como se explicitasse, como se fosse uma forma de o rei está nu, né? Esse shopping de carros. E a outra imagem é a reabertura da noite no Leblon, né? Com bares lotados de pessoas que estavam ávidas por se aglomerar de novo, as pessoas que são ricas. O Leblon é o bairro da elite carioca, né? Então é aquela elite atestando para todos, é uma espécie de carpe diem egoísta, né? Porque é o viver a vida, né? Da maneira como que inconsequente. Inclusive, um dos vídeos que foi feito e que circulou na internet mostrando essas cenas, a pessoa que narra e que assiste tudo aquilo de dentro do carro fala: tudo voltando ao normal, graças a Deus. Vamos viver e ser feliz, que alegria. Quer dizer, esse viver e ser feliz é esse carpe diem egoísta. Quem pode fazer isso, não é? Um pouco como a Regina Duarte, naquela entrevista bizarra em que ela diz, né, que falar de morte é uma coisa depressiva, vamos comemorar a vida, afinal, coisa para baixo e tal. Só que no meio da maior pandemia do século e o Brasil batendo recorde de mortes, né? Então essa elite do Leblon que está circulando sem máscara, que está ali tomando cerveja descompromissadamente, ela está atestando como presidente um péssimo exemplo para todos e está mostrando de forma grotesca que ela é privilegiada, né?
Professor Guilherme Wisnik, tem o outro lado, né? Então, Márcia, enquanto isso, quem é mais afetado e quem morre são as populações das periferias, as populações que pegam transporte público, as populações que são obrigadas a trabalhar, como os garçons desses mesmos bares, os cozinheiros, para que essas pessoas possam jogar na cara que elas têm todos os privilégios e todos os direitos. É claro que essas pessoas também podem se infectar, mas estatisticamente, de alguma forma, o Brasil está se aproximando de ganhar imunidade de rebanho porque os pobres estão morrendo muito, né? Então, à custa da doença dos pobres e das suas mortes, a nossa elite vai se beneficiar, digamos assim. E esse é o projeto eugenista do nosso governo. Aliás, esse é o projeto eugenista da nossa elite desde sempre, desde os tempos coloniais. Coisa que o atual governo do Brasil, o governo federal e também muitas administrações locais explicitam da forma mais crua e cruel. Então, para terminar aqui, eu queria lembrar o poema Inocentes do Leblon, do Carlos Drummond de Andrade, do livro Sentimento do Mundo, onde a descrição é exatamente desses mesmos que foram para os bares, diz Drummond. Os inocentes do Leblon não viram o navio entrar. Trouxe bailarinas? Trouxe imigrantes? Trouxe uma grama de rádio? Os inocentes, definitivamente inocentes, tudo ignoram. Mas a areia é quente e há um óleo suave que eles passam nas costas e esquecem. Este foi o professor Guilherme Wisnik que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Olá, professor Nabil. Nessa semana, São Paulo começou a reabrir serviços como bares e restaurantes. Qual que é a sua opinião sobre isso? Pois é, Denis, eu tenho muita dúvida se já era o momento de se reabrir os bares e restaurantes aqui na cidade de São Paulo. Como é óbvio, né, esse setor talvez seja o setor mais delicado em relação à abertura e à presença de pessoas, né, porque enquanto em outros setores, em shopping, comércio em geral, qualquer outra atividade, né, é possível as pessoas usarem máscara, ainda não se descobriu um jeito de comer e de beber com máscara. E a máscara tem se demonstrado um instrumento extremamente importante para garantir a preservação da vida, para garantir a preservação em relação à infecção pelo coronavírus. Então, São Paulo está numa situação favorável, chegamos a uma certa estabilização dos números de mortes, de óbitos, de casos, mas a situação ainda não é tranquila, né? Inclusive porque no interior ainda a situação é bastante grave, as conexões entre São Paulo e o interior são fortes, muita gente vem do interior para a capital e aqui nós temos ainda um período não muito longo, né, de abertura, né, do comércio, então ainda pode haver um repique ou até mesmo uma segunda onda, né? Então eu tenho muitas dúvidas se os bares e restaurantes estava na hora deles abrirem, mas de fato a situação econômica, né, das pequenas, das microempresas e particularmente desse setor é uma situação bastante difícil e isso também tem que ser levado em consideração, né? É um setor que no Brasil tem por volta de 1 milhão de estabelecimentos, com 2 milhões de empresários, por volta de 6 milhões de empregados. Isso em média, né? Um número não é muito preciso, é da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, mas de qualquer maneira é um número muito significativo, o impacto econômico é muito forte e se chegar-se à conclusão, e aí o setor sanitário chega à conclusão que é possível reabrir esse setor, então que ele seja feito com a maior segurança possível. Você acha que a prefeitura se planejou bem para esse momento? Então, eu acho que a prefeitura, então, já que ia abrir, tinha que abrir com muita cautela, com muito planejamento, e isso não aconteceu, né? O que a gente viu foi um improviso, como tem sido a prática da prefeitura nas questões urbanas, no transporte coletivo, na mobilidade, de improviso, regras anunciadas no sábado para abrir o restaurante na segunda-feira. Obviamente isso é muito ruim, porque o dono do restaurante, do bar, precisa se preparar
preparar, né, para poder fazer uma abertura em condições adequadas. Ademais, as regras são equivocadas, né? Por exemplo, o número máximo de pessoas dentro do bar e do restaurante tinha que ser fixado a partir de cálculos objetivos, em função da área e das condições de ventilação do local, e não simplesmente um número abstrato, né, 40% do total da ocupação normal, sendo que não se sabe exatamente qual era a ocupação anteriormente à Covid. Então, esse número precisaria ser fixado na parede do restaurante, o número máximo de pessoas, de modo que facilitasse tanto a fiscalização por parte da prefeitura, como a fiscalização também pelos próprios clientes. Também se equivocou em estabelecer horários. Por que estabelecer das 11 às 17 horas, né, como está fixado? Poderia abrir desde manhã cedo, né? Um café, por exemplo, poderia estar atendendo desde manhã cedo, uma pizzaria pode estar atendendo à noite, não tem nenhuma diferença efetiva na questão da transmissão do vírus em função do horário, e o restaurante, o bar, a padaria poderia estar se estruturando em função da efetiva capacidade e características específicas do estabelecimento. É claro que dentro desse número máximo que fosse estabelecido. Então, não deixar pessoas em pé, só atender pessoas sentadas e, no caso do espaço externo, que também deveria ser tido autorizado, porque no espaço externo as condições de segurança são maiores do que no espaço fechado. Na Europa, nos Estados Unidos, inclusive, se autorizou a abrir os restaurantes e os bares antes da área externa e depois das áreas internas. Então, é totalmente ao contrário do que está acontecendo aqui em São Paulo. É claro que não pode se admitir na área externa a venda de cerveja de pessoas que não estão sentadas nas mesas de acordo com a lotação prevista. São muitos equívocos e isso pode fazer com que a abertura dos restaurantes e dos bares fique aquém daquilo que o próprio setor gostaria que tivesse, e talvez lá para frente tenha que se mudar regras e até voltar para trás, o que vai ser muito sério para o setor que já está extremamente abalado pela crise econômica, né, e pela pandemia que afeta a nossa cidade e o nosso país. Eu, Denis Pacheco, conversei com o professor Nabil Bonduki para a Rádio USP. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki.